Queridos, paz e graça. Eu quero deixar algumas indicações para todas aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, algumas dúvidas em relação aos evangelhos, em relação aos temas, aos propósitos, aquilo que os evangelhos vêm ensinando, se focando, a tese, o propósito de cada evangelho. Eu creio que depois de você ouvir este vídeo, você vai estar mais enquadrado, mais centrado. Este vídeo ele é apenas uma introdução para que você possa entrar dentro dos evangelhos e compreender de forma mais clara, de forma mais sólida, de forma mais eficaz aquilo que os evangelhos representam. Em primeiro lugar, é importante nós compreendermos que os evangelhos eles apresentam o conteúdo de aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Então, nos evangelhos contém tudo o que nós precisamos saber e conhecer da pessoa e da obra de Jesus. Nos evangelhos nós lemos então sobre o nascimento de Jesus, sobre o crescimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre o seu sepultamento, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, há algo que nós precisamos entender de forma clara, que os evangelhos eles tratam da maior personagem, da maior figura, da pessoa mais fantástica, da pessoa mais fabulosa, da pessoa mais relevante, da pessoa mais importante de toda a história do cosmos, do universo, de toda a humanidade. Isto é, do próprio Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Nazareno. Então, os evangelhos então nos apresentam de forma clara, de forma convincente, de forma sólida, de forma relevante, de forma progressiva e impactante a pessoa de Jesus. Ali então é narrado, ali então é nos apresentado o Senhor Jesus, o Cristo. Ali então é nos apresentado o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, aquele que se fez carne, aquele que é então a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele então habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Em nenhum momento então ele deixou de ser Deus ao se fazer homem. E nem deixou de ser homem ao retornar ao céu como Deus. Então ele é o cabeça, ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, ele é o protetor da igreja nos evangelhos. Ele é então o bom, o grande, o supremo pastor. Ele é maior que os anjos, ele é maior que a lei, ele é maior que os profetas, ele é maior que Abraão, que Isaac, Jacó, que Moisés ou Josué, ele é maior que Davi, ele é maior que Daniel, ele é maior que Elias, ele é maior que João Batista, ele é maior que os apóstolos, ele é maior que os pais da igreja, ele é maior que os heróis da fé, ele é maior e melhor que todos os homens e mulheres piedosos que já passaram pela terra. Ele é maior e mais excelente, ele é maior e mais glorioso, mais transcendente. Ele é o único perfeito, santo, puro e imaculado. Ele é o grande eu sou.
Ele nos é narrado então nos evangelhos como o pão da vida, como a luz do mundo, como a porta para as ovelhas, como o bom pastor, como o sumo sacerdote. Ele é narrado então como a ressurreição e a vida, como o caminho, como a única verdade, como a única vida. Ele é-nos apresentado nos evangelhos como a videira verdadeira. Ele é advogado, ele é o reto juiz, ele é o justo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Os evangelhos, eles apresentam a mesma pessoa, Jesus Cristo. Porém, apresentam-no com ênfases diferentes. Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus. Ele apresenta então Jesus como o Rei dos judeus. Por essa causa, então, ele prova, por meio da genealogia, que Jesus procede de Abraão e Davi. E estes são, então, os dois principais troncos da nação israelita. Mateus, então, é o evangelho que mais vai citar o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento. Marcos, o evangelho de Marcos, ele escreve para os romanos. E apresenta então agora Jesus como servo perfeito. Por essa causa, Marcos ele não traz nenhuma genealogia e vai dar então mais ênfase aos feitos de Jesus e aos seus ensinamentos. Já o Evangelho de Lucas, ele escreve para os gregos. E a sua grande ênfase, a sua grande tese é mostrar que Jesus é como um homem perfeito. Por essa causa, ele recua a sua genealogia para Adão. Porque Jesus, ele é o homem perfeito. Então o evangelista Lucas, ele é o que mais enfatiza, por exemplo, a vida de Jesus em oração. Já o Evangelho de João, ele já foi escrito no final do primeiro século, quando os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas por mais de 20 anos. Então, o grande foco, o grande propósito, a grande tese do Evangelho de João, ao escrever este Evangelho, o Evangelho de João, é provar que Jesus é verdadeiramente Deus. Para isso, então, ele demonstra que Jesus tem, então, os mesmos atributos de Deus e realizava, então, as mesmas obras de Deus. O meu papel neste vídeo é trazer de forma introdutória e resumida aquilo que você vai encontrar, aquilo que nós encontramos nos 4 evangelhos. Para que nós possamos entrar neles, para que você possa entrar neles, já sabendo então um pouco do que se trata e no que se centra cada um deles. O meu desejo e a minha ardente expectativa é que isto possa impulsionar a cada um de nós a uma leitura progressiva dos evangelhos, a aprender, a conhecer de forma mais detalhada, a olhar de forma mais pautada para o Senhor Jesus. E, de facto, não existe outros livros ou epístolas que nos dão aquilo que os 4 evangelhos nos dão. Apesar de tudo apontar para Jesus, todos os textos, todos os livros, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento aponta para Jesus Cristo. Mas os evangelhos, eles nos apresentam a pessoa e a obra de Cristo.
de forma espetacular, de forma detalhada. Então, em nome de Jesus, faça valer a pena cada momento do seu dia a dia. Encontre, separe, retire, incuta princípios que vão regular o seu dia e que vão lhe dar então toda a condição, todo o espaço, todo o tempo para que a leitura das Escrituras seja uma verdade em nossas vidas, uma verdade na sua vida e uma verdade na minha vida. Então, oxalá, queridos, em nome de Jesus, sejamos homens e mulheres que amam este livro, que saciam sua sede e fome com este livro, com as Escrituras, que desejam conhecer e prosseguir a conhecer esse livro, o Deus desse livro, a mensagem desse livro, o autor e consumador desse livro, o Senhor desse livro e da sua mensagem, que é gloriosa e santa. Seja um homem que lê, que estuda, que se dedica, que se empenha em ler progressivamente, em ler detalhadamente, em ler as Escrituras, em conhecer as Escrituras, em examinar as Escrituras, em aprender as Escrituras, em gravar as Escrituras, em memorizar as Escrituras, em aprender com as Escrituras. Que você e eu possamos ser leitores da Palavra de Deus. Boa leitura para todos. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima sexta-feira, um final de sexta-feira abençoado e um bom fim de semana. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Espero que este vídeo possa lhe ajudar e lhe encorajar. Em nome de Jesus.